Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, estamos no programa Sou Bem-Sucedido, o nosso encontro semanal, onde a gente sempre traz alguém, uma pessoa bem-sucedida, para que possa inspirar você e trazer para você muitas novidades, para que você possa cada dia ser melhor e ter novidades na sua vida. Ó, você tá vendo esse QR Code aí na sua tela? É fácil, você vai pegar o seu celular, você vai escanear e você vai falar diretamente com a Nathalie, porque você que é telespectador aqui, você tem direito a ter mentoria com Paulo Moraes comigo toda semana, tá bom? Online, não importa onde você está aí, você participar com a gente, eu tenho certeza que vai ser bem bacana, tá bom? Mas olha, hoje eu não vou de muitas delongas, pra gente aproveitar bem o nosso programa. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa fantástica, inspiradora e do mercado financeiro, então, referência, e é um tubarão. Tubarão. Então hoje vamos conversar um pouquinho aqui hoje com a Carol Pfeiffer. Tudo bem, Carol? Que bom que você está aqui hoje com a gente. Tudo ótimo. Obrigada aqui pelo convite. É um privilégio estar aqui nesse bate-papo. O privilégio é todo meu. Carol, todo mundo te conhece do mercado financeiro. Quem não conhece a Carol, né? Também do Shark Tank. Mas a Carol, ela nasceu onde? Muita gente deve ter curiosidade de onde você veio, né? Um pouquinho da tua história, da sua trajetória, porque hoje você é referência no mercado financeiro. Você nasceu onde, Carol? Bom, é interessante que fizeram uma matéria uma vez falando que eu nasci em Campinas, porque eu estudei em Campinas, eu não sou de Campinas, né? Então ficou errado em vários lugares, sim, inclusive. Eu sou de Porto Feliz. Legal. E daí eu brinco que quem nasceu em Porto Feliz já é feliz, né? Por natureza. É Porto Felicense. Mas eu nasci numa cidade de 50 mil habitantes, não é muito longe aqui de São Paulo, 1 hora e pouquinho de São Paulo. E agora ficou bem famosa, né? Por causa da Fazenda Boa Vista. Sim, então, sim, todo mundo agora conhece o pôr do sol de Porto Feliz. Mas eu sou de Porto Feliz. Mas o mercado financeiro não entrou desde de nova, né? Pelo que eu estava vendo na sua trajetória, a sua primeira opção foi moda por causa da sua mãe, foi isso mesmo? Isso mesmo. A minha mãe tem confecção infantil, né, e loja infantil, e a minha avó tinha de adulto. Então, meus pais casaram muito cedo, né, então quando eles casaram, minha mãe tinha 17, meu pai 20 anos, sim, e a minha mãe sempre teve muito bom gosto, mas eles não tinham muita grana. Sim. Então, a minha mãe, quando a minha irmã nasceu, a minha irmã mais velha, né, eu sou a caçula, ela começou a fazer roupas pra minha irmã, né, com os tecidos da confecção da minha avó. E daí as amigas começaram a gostar e ela começou a vender para as amigas, depois acabou montando confecção, vendendo para outras lojas, montou loja e eu cresci, né, eu nasci, ela já trabalhava. Então, desde pequena, eu vi ela trabalhando com o mundo da moda e acabei me identificando. E o meu plano era montar uma empresa de moda teens, que até hoje existe um gap, né, que é aquela fase que você sai da fase infantil da criança, mas você ainda não é um adulto, né, você é meio adolescente, sim, mas você também não vai usar uma menina não vai usar um decote, mas também não vai usar um babado, né? Não quer uma florzinha. Então, ou seja, ainda era um gap no mercado. Só que eu pensava que eu não queria ser estilista, eu queria montar uma empresa de moda. E daí eu via que todo mundo apanhava muito para montar a empresa, continua, né? Sim. Então, ou seja, eu apanhava para entender a questão trabalhista, tributário e etc. E daí eu entendi que primeiro eu precisava estudar ADM. Então eu fui fazendo administração de empresas, daí por isso que as pessoas acham que é Campinas, né? Eu fui fazer em Campinas, faculdade, né? E acabei conhecendo a Bolsa de Valores por causa do meu irmão, Joaquim, que o professor dele de economia, meu irmão também não tinha ali muita clareza ainda do que ele ia fazer, ele também resolveu fazer ADM comigo. E daí o professor dele de economia falou para ele sobre Bolsa de Valores. Como a gente sempre foi muito unido, ele acabou me apresentando esse mercado. Confesso que num primeiro momento, assim como todo mundo, eu bati o olho naquele monte de gráfico e falei, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu vou fazer moda depois, né? Eu fui fazer primeiro ADM para depois fazer moda. Entendi. E daí eu vi que basicamente era comprar barato e vender caro, e eu falei, não é tão complicado quanto todo mundo vende, né? Sim. E daí acabei me apaixonando, porque é o único mercado que é meritocrático de verdade, né? Sim. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar, e de lá pra cá são 18 anos. Mas essa veia empreendedora, então, veio da sua mãe, né? Meus pais, os dois. O seu pai também? Os meus pais, eles sempre foram muito, e assim, eles sempre mostraram que o trabalho, ele poderia te dar benefícios, né? Então, ou seja, você pode viajar mais, ter uma casa mais confortável, etc. Então, a gente cresceu já com um olhar que empreender, que trabalhar não era ruim. E com 8 anos de idade, né? Eu e o meu irmão, a gente tinha uma horta de alface, pra você ter uma ideia. Então, a gente tinha no quintal de casa, a gente fez uma horta de alface e vendia pra rua todo. E é muito legal empreender quando você é criança, né? Sim. A gente nem falava de empreendedorismo, né? E a gente brincar de trabalhar, né? Porque não era obrigatório, digamos
digamos assim. E é muito legal porque o alface custava 50 centavos, a minha avó me dava R$5. Então, ou seja, você começa até a achar que trabalhar era fácil. Você até começa a achar que vale muito a pena. Não, e assim, é legal desde pequeno você ter essa motivação a fazer, porque a gente vê que na nossa educação hoje, a gente vê as escolas, a faculdade, ela não nos ensina a ser empreendedor. A nossa educação brasileira é para ser operário pro resto da vida. É verdade. Eu tenho a sensação que em algum momento isso foi meio que proibido, né? Não podia incentivar a criança a brincar de trabalhar. E a gente cresceu nessa de brincar, assim, com bastante frequência. Eu vejo alguém... Eu brinquei também de escritório. De vender geladinho, Sim. de comprar... Eu comprava... Não sabia o que era atacado e varejo, né? Mas eu comprava caixa de esticadinho e vendia. Ou seja, ganhava nessa diferença, né? Então, a gente brincava disso e crescia já com essa mentalidade. Hoje, eu acho que tá se resgatando um pouco isso, cada vez mais falando, né, sobre negócios. Eu acho que essa garotada, ela tem vontade de ganhar dinheiro mais rápido, né? Então não quer esperar se formar para ir pro mercado de trabalho, já quer entender ou encontrar alguma coisa que goste e que faça dinheiro. Mas teve um gap aí que era meio que proibido, sei lá, não podia muito falar desse assunto. Carol, sabe que até no mundo religioso sempre foi. Eu fui missionário da Igreja Católica por 15 anos. Mas a gente já ouviu muito que o empresário era o opressor, era o maldoso da história, que hoje já mudou. Até recentemente, eu e o Paulo, a gente foi dar palestra em Curitiba para a Pastoral do Empreendedor, tinha quase 400 empresários lá, foi bem bacana, mas teve essa mudança, né? E então, quando a gente vê que na nossa idade, a gente que aprendeu a vender gelinho, né? A vender essas coisas, a gente teve essa diferença, porque na faculdade, esquece, você não vai aprender nada disso. É verdade. E eu acho que tá mudando realmente a mentalidade, e é claro, as empresas que elas também não mudaram junto, né? Então, sim, antigamente você pegava o chefe, ele era essa pessoa que ele queria ganhar dinheiro a qualquer custo e que não se importava. Então a gente falava muito sobre o funcionário. Hoje você fala do colaborador. E você quer realmente pessoas no seu time que colaborem. E você quer remunerar bem essas pessoas também, porque no final do dia, senão elas não vão ficar. Então, pessoas boas, que estudam, que se dedicam, que têm uma atitude empreendedora, elas acabam querendo sair e estão num ambiente onde elas sejam valorizadas. Então, acho que está mudando cada vez mais também a mentalidade do empresário. Ele está entendendo que ele precisa colaborar também com o colaborador dele. E essa é uma das coisas que eu mais acredito, né? Da educação dentro das organizações. Você acha que não foi no mercado financeiro que você entendeu melhor que para trabalhar não precisa ser sofrido, não precisa ser difícil? Porque a gente tem essa mentalidade aqui também, que o trabalho é como se fosse algo pesado, tem que sofrer, tem que trabalhar 20 horas por dia. Foi no mercado financeiro que você percebeu, opa, não precisa ser tanto assim? Com certeza, né? Porque a Bolsa de Valores, ela permite que você vá ganhando mais dinheiro conforme você estuda mais, sem necessariamente mais horas. Primeiro porque ela fecha, né? A Bolsa aqui. A gente não tem no Brasil, a gente não tem Bolsa 24 horas. Então, ela fecha, não tem final de semana. Então, ou seja, já é bem mais simples do que qualquer outra atividade nesse sentido. Óbvio, né? Que no começo, eu passava muitas horas na frente dos gráficos, analisando os gráficos para o dia seguinte, para entender mais quais ativos que eu ia focar e etc. Mas é interessante que, com a mesma hora, com a mesma dedicação, você pode ganhar mais dinheiro. Então, ou seja, se você operar com mais limite, com mais capital, você pode fazer mais dinheiro do mercado. E eu fui entender exatamente isso. E é o mercado que eu mais gosto por falar de meritocracia, porque não importa se você é bonito, se você é feio, se você veio de uma família rica ou não, se sobrenome é isso ou aquilo, não importa. Quanto mais você estudar, mais dinheiro você pode ganhar. O que importa é só a última linha, é o lucro que você traz de resultado. Então, é um mercado que ele permite que mais pessoas, elas tenham uma vida boa também, né? Elas têm uma qualidade de vida, então isso é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Ô Carol, como é que foi uma das primeiras conversas, a hora que você começou a ganhar dinheiro no mercado financeiro, você olhou pro teu irmão, não sei se teve essa conversa e falou, olha, tô ganhando dinheiro aqui, né? Porque acho que todo mundo deve ter essa curiosidade dos bastidores, né? Imagina, o seu irmão te trouxe pro mercado financeiro, aí você começou a ganhar, ele também. Como é que foi essas primeiras conversas quando o dinheiro começou a entrar? Foi bem interessante, né? Porque eu entrei na Bolsa com 17 anos. E daí, quando eu comecei a entender o tamanho que era o mercado, porque eu nem imaginava que com era 17 já pode operar? Já? Desculpa. Já pode. É claro que quando você é menor, você precisa de uma autorização, etc. para abrir a conta. Mas você já pode. Então, no meu primeiro ano de faculdade,
eu conheci a Bolsa de Valores no meio do ano, né, em julho. Meu irmão veio para São Paulo fazer um estágio aqui numa corretora e a gente acabou conhecendo o mercado. E daí no ano seguinte a gente monta o escritório de agente autônomo. Então uma das primeiras provas de agente autônomo a gente fez, né, porque antigamente não era obrigatório a prova de agente autônomo. Então a gente entrou já nesse modelo e começou a ser obrigatório. A gente fez a prova logo em seguida. A gente apresentou na época também pro dono do escritório de Campinas um projeto para educar sobre Bolsa de Valores. E o dono do escritório tinha 60 e poucos anos, o gerente 40 e poucos anos, eu 17, meu irmão 19. Aí é claro que ele falou, claro que não, vai estudar mais um pouco, depois vocês voltam. E daí a gente, bem ousado, meu irmão até mais do que eu, a gente montou um escritório em Sorocaba, onde metade do escritório a gente ensinava sobre bolsa e a outra metade a gente operava. E quando a gente começou a operar e viu o tamanho das possibilidades, a gente falou, poxa, esse é um mercado que realmente dá pra ganhar muito dinheiro. E daí eu comecei a falar com algumas pessoas, eu falava, com 20 e poucos anos, antes dos 25 eu vou me aposentar. E daí todo mundo assim, pô, então deu errado, né? Porque você tá com 36. Aí eu falei, não, deu certo, é que antes dos 25 eu queria ter dinheiro suficiente para poder viver de renda se eu quisesse. Então, eu acho que é isso que é libertador do mercado. Claro. Se você souber utilizar o mercado e os juros compostos a seu favor, você com certeza consegue bater um patrimônio que você pode ter uma renda passiva ali e aquilo pode ser suficiente para você. E daí é muito interessante, porque as pessoas ao seu redor, elas começam a desconfiar. Falam, como assim você tá ganhando dinheiro com isso? Imaginei, a gente era pivete, né? Não, mas ainda, segundo ano de faculdade, você tá ganhando dinheiro? Não, eu fico imaginando porque assim, eu também fui muito precoce. Eu com 19 anos, eu me tornei gerente comercial de uma multinacional. Carol, eu era zoado. Só falava assim, era office boy, gerente office boy, tipo, por causa da minha idade e tal, né? Então eu fico imaginando, você ganhando dinheiro, 17 anos, né? E todo mundo naqueles preconceitos, posso assim dizer? Sim. E é interessante, né, que num primeiro momento as pessoas elas olham com uma certa desconfiança para aquilo, né? Pô, você deve estar fazendo alguma coisa errada. O brasileiro sempre pensa isso, né? Então, quem ganha dinheiro tá fazendo errado, né? E o meu irmão sempre foi apaixonado por carro, né? Ele sempre gostou muito de carro, então ele foi trocando de carro. Sim. E daí isso chamava muita atenção. Eu nunca dei muita bola, agora eu tenho alguns brinquedinhos, mas eu naquele momento não dava muita bola, eu tinha outras coisas que eu pensava. E daí é óbvio que isso chamava a atenção das pessoas. Sim. Fala, pô, peraí, tá fazendo alguma coisa errada, não é possível que esse moleque começou a ganhar dinheiro assim e tudo mais. E a gente nunca foi da ostentação, então a gente continuava tendo o mesmo estilo de vida ali, a única coisa era o carro que chamava a atenção dele, mas as pessoas entendiam que a gente tava começando a ter outro estilo de vida. De financeira, né? Então, podendo fazer algumas outras coisas. Então, por exemplo, viagens internacionais, etc. Então, isso acabou, né, chamando a atenção. E no primeiro momento, as pessoas olhavam com desconfiança. Depois, não, elas queriam aprender. Sim. E é muito curioso, né? Que depois, assim, de muitos anos, alguns amigos meus me procuraram. Tipo, 10 anos depois, eles queriam aprender bolsa. Eu falei assim, putz, você podia estar me usando há muito mais tempo. É que primeiro a gente é louco, depois a gente se torna admirado, né? É verdade, é verdade. E olha, eu já dei palestra em tanto lugar, e eu até gosto de contar essa história. Recente, eu voltei a dar uma palestra lá em Sorocaba, e daí uma senhora, ela falou assim, olha, eu assisti a palestra de uma menininha há 17 anos, tal, e graças a ali eu ter topado fazer investimentos, hoje eu faço 2 viagens por ano graças aos meus investimentos. Aí um rapaz veio no final e falou assim, Carol, eu tô com vergonha e eu quero tirar mais uma foto com você. Falei, nossa, por que com vergonha? Por que mais uma foto? Ele falou, porque eu já assisti a sua palestra há 10 anos e não fiz nada com isso. E hoje, escutando a senhora falando, eu tenho certeza que eu tô atrasado. Então, aconteceu muito isso. Teve muitas pessoas que tiveram contato comigo ao longo da minha jornada e que acabaram não aproveitando do que eu tava ali querendo compartilhar. Porque eu sempre fui essa pessoa. Tudo que eu aprendia, eu queria contar pra todo mundo. Então, se eu aprendesse qualquer novidade no celular, eu já queria... Você acha que é orgulho? Porque o brasileiro, não todo brasileiro, mas a gente sabe que às vezes as pessoas ficam, não vou falar, como se fosse uma diminuição, né? Às vezes você tá disposta a querer ensinar e a pessoa nega, assim, né? Eu acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que o primeiro deles, assim, isso sim, eu acho que tem muita gente que não tem essa humildade de querer aprender com o outro. Sim. Eu até brinco bastante, né? Que meu cargo é sempre de estagiária, então eu sempre tô lá pra aprender, eu sempre tô pra estagiar em algum lugar, e porque eu acho que você tem que se permitir isso, né? Sim. E tem muita gente que não tá... você começa a falar com ela, a pessoa já responde, eu sei.
Aí ela já vai te travando, né? Ah, isso eu sei. Putz, você sabe tudo, não precisa mais falar nada. Então eu acho que tem isso. E também tem as crenças. A gente tem muitas crenças sobre dinheiro. Então o brasileiro, principalmente, a gente cresceu, né, com essa mentalidade de que o dinheiro, de uma certa forma, é ruim, ou que... É sujo, é errado. Exato. Ou que investimento não é pra mim, isso tá muito distante da minha realidade, é muito difícil fazer isso. Ah, eu não sou bom em matemática. Enfim, são várias desculpas que a gente vai criando e acaba se fechando. Sim. Então, não tá muitas vezes aberto. Exemplo disso é que a gente, mesmo assim, depois de tanto tempo, a gente tá falando ainda de 3% da população é investidora. Absurdo, né? Frente a 56% nos Estados Unidos. Então, ou seja, a diferença é gritante. Agora, você pega mercados, por exemplo, como o mercado de aposta, cresceu rapidamente, sendo que é muito mais arriscado do que fazer um investimento. Claro. Do que comprar um pedaço de uma empresa. Nossa, hoje do que tem hoje de plataforma de aposta é absurdo. Cresceu assim, ó, bombou nos últimos 5 anos absurdamente. Então você pega o que a Bolsa não fez em todos esses anos, o mercado de aposta fez em 1 mês, 2 meses de existência. Ô, cara, você fala muito em nós, assim, eu acho bacana, gosto, sabe? Eu acho bonito quando a pessoa, você já falou várias vezes que nós, eu e meu irmão, a gente construiu essa importância de querer trabalhar junto, que é possível dar certo trabalhar em família, né? Porque o que a gente vê hoje, às vezes as pessoas começam a trabalhar junto, família, um vai para um lado, vai para o outro, e eu vejo que vocês estão aí juntos, caminhando forte. Qual que é o segredo disso? Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu sou caçula, não tô brincando. Mas assim, o primeiro de tudo é que eu sou muito grata, né? Meu irmão me apresentou esse mercado, e é muito mais fácil quando você divide a vida com outras pessoas. Concordo. Então assim, eu acho que é uma besteira muito grande você querer ser alguém que faz tudo, que faz sozinho. Sim. Até teve uma entrevista uma vez, me perguntaram se eu me considerava uma pessoa self-made, né? Então, ou seja, que me fiz sozinha. E eu não acho isso, porque começa lá atrás. Eu tenho pais maravilhosos que, de uma certa forma, acabaram plantando uma sementinha do empreendedorismo. Meu pai me deu um cofrinho quando eu era criança, então eu tenho até o cofrinho do meu irmão no meu escritório, que é um cofrinho do Mickey, então teve uma relação ali com o dinheiro. Então, de alguma forma, você vai construindo a sua jornada. E não só com a sua família, mas com os seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, muitas vezes, por exemplo, no caso do meu irmão, o professor dele de economia falou para ele sobre Bolsa de Valores. Então, ou seja, você acaba sendo inspirado, motivado e aprendendo com outras pessoas que estão no seu dia a dia. Então, por isso, sempre essa colocação do nós, né? Então, de você trabalhar com outras pessoas e você valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Claro. Então, eu tenho mais uma irmã, ela não trabalha comigo, mas a gente faz alguns negócios também, a gente troca muito. Montei um prédio aqui em São Paulo, já tava falando para ela, poxa, monta teu escritório lá dentro, etc. Então, ou seja, compartilhar a vida com as pessoas que você ama faz todo sentido, né? Claro. Afinal, não tem Acho que o sentido de ganhar o dinheiro é isso, né? Exato. Eu até brinco nas minhas redes sociais, né? Falando que, ganhar dinheiro sozinho é muito chato. Então, você vai viajar, você vai num restaurante, não tem nada mais constrangedor do que você convidar uma pessoa, por exemplo, para fazer alguma coisa com você, e ela tá sempre sem grana para aquilo. Você começa a se sentir mal. Porque você se coloca numa situação de querer até pagar para ela, mas você que sabe que ela também não quer, porque ela quer ter a capacidade. Ninguém quer ficar o tempo todo sendo assistido por alguém, né? Tendo que ser ali bancado por alguém. Então, eu acho que é muito interessante isso. E eu falava bastante nas minhas redes sobre isso, né? Que eu adoro fazer com que todos os meus amigos ganhem muito dinheiro. E daí eu recebi algumas mensagens do tipo, Carol, eu quero ser sua amiga de infância. Falei, mas isso é legal? Porque eu também não sou obrigada a conviver com gente chata. Claro. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Quando você aprende algo que faz com que você tenha mais qualidade de vida, não só financeira, mas eu também gosto muito de autoconhecimento. E toda vez que eu descubro alguma coisa, ou estudo alguma coisa, ou leio um livro legal, eu compartilho com outras pessoas, tanto dentro da minha empresa, quanto dentro da minha família, minha roda de amigos. Porque também tem que lembrar que dentro da tua empresa é a sua família. Você passa muitas horas com essas pessoas. Às vezes mais do que em casa, né? Exato. E muitas vezes eu vejo que treinamento, por exemplo, até a parte educacional dentro das empresas, é basicamente sobre a profissão. Então, se você é do marketing, eu vou sempre estar colocando cursos de marketing para você. Mas espera aí, você também tem que aprender sobre educação financeira, porque você lida com dinheiro. Você também tem que aprender sobre autoconhecimento, porque você tem que ser feliz. Você tem que entender sobre saúde, sobre esporte, sobre alimentação. Então, ou seja, cada vez mais eu acho que as empresas elas precisam pensar que são pessoas e que você precisa cuidar das pessoas para que elas estejam bem, para que você possa ter sucesso. Hoje tem bastante, você vê, né? Algumas empresas multinacionais que eu dou palestra, que eu cuido da carreira de alguns
de alguns executivos que estão abrindo hoje, né? De você cuidar da totalidade. Até o Sou Bem-Sucedido é isso, né? Se a gente pega a roda da vida... Então eu falo, quando a pessoa ela entra numa mentoria nossa, não tem por onde ela escapar. Em qualquer lado nós temos um especialista. Então quando você olha nessa totalidade, a chance de sucesso é muito maior, né? Com certeza. E pelo que você está falando, você foi nessa linha, né? Então não é só a Carol operando lá na bolsa, mas nessa totalidade e que construiu quem você é hoje. Sim. E é legal de falar, por exemplo, como educadora, né? Então, assim, o mercado financeiro, ele ainda tá muito distante da realidade de muita gente. E o primeiro passo é que as pessoas organizem suas finanças. Não adianta você também falar de investimento se tá todo mundo endividado. Claro. Hoje, 78% da população tá endividada. E daí, é óbvio que, imagina, que se 78% tá endividado, dentro do seu time, provavelmente também. Sim. E não adianta, imagina se seu time não tem uma saúde financeira, como que ele vai ter saúde mental? E daí a hora que você vê, as pessoas estão lá deprimidas, elas estão ansiosas, elas estão frustradas e não tem nada a ver com o trabalho. Sim. E tem a ver com o que elas não estão conseguindo construir, conquistar. Então esse olhar cada vez mais humano, né, para time, para empresa, ele faz uma grande diferença. Sim. Tem alguém, Carol, que você podia contar pra gente assim, que lá no começo colou em você assim... E que hoje, assim, tá voando, assim, sabe? Tem alguma história, assim, que você pode contar pra gente? Eu sei que tem várias, mas... eu ia falar isso, tem, né? Depois de 18 várias. anos, muitas, Sim. assim. Mas tem casos, assim, dentro do nosso time mesmo. Por exemplo, o Danilo, que é nosso sócio hoje, ele tá com a gente, acho que há 15 anos, 13 anos. E ele começou com a gente tinha um escritorinho de 50 metros quadrados. E daí ele pegou e quis estar lá, né? Quis se dedicar a isso. Então, hoje ele é o nosso financeiro e ele virou nosso sócio. Então, ele cresceu junto com a gente. Tanto que ele acaba sendo uma peça importante, fundamental entre eu e meu irmão, né? Porque irmãos brigam, né? Normal. E daí 50-50, então, ou seja, você precisa sempre ter, até sugestão aqui, toda liderança precisa ser ímpar, porque daí você sempre, anota aí, pessoal. Você sempre tem alguém para fazer um certo desempate, ou até ser uma certa forma mais imparcial, porque também é fácil você ficar enviesado quando você é família. Né? Então, às vezes até existe um pouco isso. Óbvio, né? Quando a gente era mais novo, isso era mais frequente. Hoje em dia, com maturidade, você deixa isso de lado e se preocupa muito mais com o negócio do que com a sua opinião ali em relação àquilo. Mas ele é um case desse. A gente teve agora, recente, olha que curioso, a gente tá terminou um novo conteúdo voltado para o mercado de cripto e com um trader que participou na nossa primeira turma da Atom. Olha. Ele tinha 18 anos, então fazem 10 anos que ele participou e que ele voltou agora como já é um trader, já ganha dinheiro e que agora tá junto com o Kim, com o meu irmão, no treinamento. Então, ou seja, são vários cases como esse, né? De pessoas que falavam, putz, vou aqui que eu vou ter resultado. E teve casos de vários estagiários que depois montaram escritório, que viraram agente autônomo. Então, é muito legal de ver isso. Carol, qual é o que a pessoa precisa ter? Porque muita gente procura na rede, que nem falaram, olha, eu quero ser seu amigo de infância, né? Eu quero isso, aquilo, tal. Mas com certeza você deve encontrar algumas características pontuais que você fala assim, essa pessoa eu vou deixar colar em mim. Mas você não responde agora não, Carol. Porque a gente vai pro rápido intervalo, quem sabe aí você tá dentro dessas características. Daqui a pouco ela vai responder. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Olá pessoal, estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, estamos recebendo aqui a Carol Pfeiffer e olha, se você quer saber se você tá nesse hall de pessoas que ela pode aí cuidar, Carol, muita gente te procura. Muita gente procura. Ai, me ajuda, que aí você falou no primeiro bloco. Olha, Carol, eu queria ser seu amigo desde a infância, mas eu acho que você tem alguns pré-requisitos para você pegar e trazer para perto. Quais são, Carol? Bom, é até o que eu analiso no Shark, né? Porque assim, quando eu vou tomar uma decisão de fazer um investimento com alguém, né, você vai ter um relacionamento com essa pessoa. Então não é só investimento, né? Sim. Então você vai conviver com aquela pessoa. A primeira coisa que eu olho é se a pessoa é apaixonada por viver. Se é uma pessoa autoastral, se é uma pessoa realmente que tá fazendo alguma coisa que ela goste, Sim. Isso faz uma grande diferença. E principalmente se ela tem humildade. Putz, não dá pra ser amigo Sim. de gente arrogante, não dá. Eu tenho uma frase, né, que eu adoro, que é: o mercado não aceita arrogantes. Sim. A primeira coisa pra você perder dinheiro na bolsa é você ser arrogante, Concordo porque você acha que você acertou tudo, que Anota você aí, sabe ó, você tudo. que tem esse comportamento aí, ó, tá na falência, hein? E ninguém ajuda uma pessoa arrogante. Então, ou seja, você pode falar, putz, uma pessoa chata, não sei o quê. Você pode até ajudar numa vez ou outra, mas você não vai ligar pra essa pessoa, você não vai ficar insistindo ou querendo participar de atividades com ela. Então, eu acho que a principal característica
característica pra uma pessoa estar perto de mim é essa questão da humildade. E eu olho muito o respeito que ela tem com outras pessoas. Sim. Então, muitas vezes as pessoas, elas só dão valor para pessoas bem-sucedidas financeiramente. Elas esquecem que, inclusive, sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Claro. E daí você percebe que, eu até acho isso muito legal, né? As pessoas querem mudar o mundo, mas não dá bom dia pro porteiro. Ou seja, gente, para, né? Sim. Então, ou seja, não adianta você falar que, eu vou transformar isso, vou transformar aquilo, e você não cuida das pessoas ao seu redor. Então, eu olho muito essa questão das pessoas, se elas realmente têm essa humildade e se elas são pessoas que respeitam as outras pessoas. Eu tenho muitos amigos de fundo, às vezes chega uma startup bacana, um produto bacana, e aí eles recebem lá, eles falam assim, Júnior, marca uma reunião com tal pessoa, né? Então eu sou psicanalista, e aí eu vou lá, vou conversar com a pessoa. Se a pessoa tem esse perfil arrogante, não sabe ouvir, cara, não vai nem conversar com o fundo. Então, ou seja, não tem espaço, né? É verdade. E sabe que dentro do grupo mesmo que a gente formou, depois que eu investi no Shark, né, que eu comecei ali no Shark há 5 anos, eu acabei criando todo um ecossistema, né? A gente criou a Dinastia, é uma empresa, para acelerar os negócios que eu montei, que eu investi ali no Shark. Daí a gente montou um CC, né, um centro de serviço compartilhado, fiz uma imersão esse final de semana com todos eles, tinham quase 100 pessoas dentro do nosso prédio, e já tirei pessoas do grupo porque elas não combinavam com os outros. Sim. Então, ou seja, uma pessoa que basicamente ela acha que ela é melhor do que todo mundo que tá ali, não faz nenhum sentido, porque a gente cria grupos justamente para se ajudar, né? E a gente tem que lembrar que se fosse pra gente viver sozinho, a gente não vivia em sociedade. Exatamente. A gente não vinha no mundo em família. Sim. Então, ou seja, a gente veio para colaborar. Então, ninguém é melhor do que Não, e eu sempre falo, se eu estiver num lugar que eu sei mais que as pessoas, ou sei a mesma coisa, eu tô no lugar errado. Eu tenho que estar no lugar que eu sei menos para aprender. E olha que legal você falar sobre isso, porque a gente trouxe pra imersão 2 artistas, né, a convite da Cris Delagnese, que foi uma pessoa fundamental também, que entrou na minha vida há mais de 10 anos. Ela foi a fundadora do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Hoje eu sou presidente do museu. Legal. O Breno não tá fazendo nada da meia-noite às 6, eu sou presidente. Brincadeira. E daí eu sou apaixonada, fiquei cada vez mais apaixonada pelo mundo da arte, instigada pela Cris. Eu sou colecionadora, né? Então tem vários artistas dentro da minha coleção. Ela me ajudou até a escolher a minha tese, né, dentro da minha coleção. E ela levou 2 artistas para dentro dessa imersão que a gente estava fazendo. E a gente estava falando esse final de semana sobre posicionamento, sobre marketing, sobre comunicação. E daí você fala, mas o que tem a ver as artistas falando disso? Porque também elas estão empreendendo dentro do mundo da arte. Mas mais do que isso, é você ter assunto com outras coisas. Então você é uma pessoa interessante. E daí sim faz sentido eu estar perto de você. Claro. Então, quanto mais eu aprendo com você, mais perto eu quero ficar de você. Claro. Então, se você tem um assunto, se você domina uma área que eu não domino, como, por exemplo, arte, não tô falando de negócio só. Sim. Então, cultura, teatro, música. Poxa, eu sempre vou querer conversar com você para aprender mais do que você sabe que eu ainda não sei. Claro. Então, é uma troca, né? Então, as pessoas que não conseguem trocar, obviamente, elas acabam não tendo essas boas conexões. E daí fica uma dica, pessoal. Pessoas bem-sucedidas, financeiramente agora falando, são pessoas que elas têm outros assuntos hoje. Elas não falam sobre dinheiro. Exatamente. Elas falam sobre arte, elas falam sobre viagem. Eu acho que a última coisa que elas querem falar é de dinheiro. Exatamente. Porque o dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. Dinheiro é consequência do potencial bem aplicado. Exato. Ser bem-sucedido, a gente fala muito, é você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Né? Mas eu acredito que lá no Shark, vamos falar do Shark agora, eu acho que lá no Shark, com certeza, você estava lá, ver aquela pessoa, já deve ter quando você chegar, ver alguém com um produto fantástico, né? Porque tem que ser rápido ali, você olhar e você vê que é um baita produto, que você fala, cara, dá pra investir, deu match comigo naquilo tal, mas aí quando você vê a pessoa apresentando, você fala, não dá. Pois é, já aconteceu algumas vezes, né, então, do produto ser muito bom, e daí às vezes, até quem tá assistindo não entende, né, você fala assim, poxa, mas peraí, vocês vão perder essa chance? Vou, porque eu vou perder essa pessoa. Não é nem essa. Dinheiro tem um monte de jeito da gente ganhar. Exatamente. Agora, conviver com algumas pessoas, não. Pelo amor de Deus, ninguém merece passar tempo com gente chata. Sim. Então, eu acho que assim. E às vezes não dá match só. Pode ser que ela seja uma pessoa. Assim, você já deve ter casos dentro do seu convívio, por exemplo, de amigos dos seus amigos que você não se identifica. Nossa, isso então, é mais não é porque é comum do que a gente amigo imagina. Então, não é porque é amigo. Às vezes você até fala, meu Deus, como que meu amigo, que é tão legal, é amigo dessa pessoa chata, né? Sim. Mas pra você ela não combinou, então não deu match. Então isso não significa também que ela não dá match com outras pessoas, mas não bateu, né? Como a gente fala, não bateu o santo, né? Então, ou seja, realmente não deu match. Mas também já aconteceu muito o contrário também, tá? De ter ali
ali pessoas que, putz, aquela pessoa você fala assim, meu Deus, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero estar junto com essa pessoa, eu quero colocar ela num potinho, sabe? De tão legal, Sim. né? Ou de tanta vontade que ela tá. Mas daí você vai olhar pro negócio, o negócio é muito ruim, ou ela não entendeu que aquilo tá muito desestruturado. Às vezes ela tem então... uma boa vontade, ela tem um coração fantástico, mas o negócio não combina. Pois é, e daí que pega o meu emocional ali. Então, às vezes assim, ele pesa a ponto de falar assim, será que eu não consigo pivotar a ponto de eu salvar esse negócio? Então, às vezes eu pego umas encrencas pro meu lado. Você falou uma coisa que eu achei bacana, muito bacana, e você que tá nos assistindo, talvez quando você assistir o Shark, você vai ver de uma forma diferente. Não é simplesmente ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro você ganha em todo lugar, você é uma pessoa bem sucedida no que você faz. É bem mais fácil. Exato. Com ninguém. Não tem que conviver, é bem mais fácil. Ou seja, vai além disso, né? Vai muito bacana isso que você falou. No final do dia é comprar o sonho de outras pessoas, né? Na verdade, Sim. É isso que a gente tá fazendo lá. E tentar entender o quanto que aquilo realmente faz sentido também, né? Então, assim, não é só a questão financeira. Tem muitas coisas, por exemplo, que eu vejo que dá dinheiro, mas eu falo, putz, mas não combina comigo, eu não gosto. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não como açúcar. Então, há 11 anos eu tirei ele da minha vida. Então, ter uma empresa que, por exemplo, com muito açúcar, não sei o que, não tô criticando isso, pode ser que você não invista num negócio que tem açúcar. Eu já fiz proposta no Shark de produtos que tinham, por exemplo. Mas não é sobre isso, é sobre não se identificar. Então você fala, putz, eu nem gosto desse tema, eu vou levar ele. Não, porque a gente acaba sendo a propaganda também do nosso negócio, né? Sim. Então a gente acaba vendendo o nosso negócio. Quando você gosta, você fica falando pra todo mundo. Então se eu não me vejo falando daquilo, eu não consigo estar dentro do negócio. Já aconteceu de você querer muito aquela empresa, aí o seu colega do lado lá faz uma outra proposta, porque dá umas tretinhas às vezes ali. E é o que mais a galera gosta de ver, né? O povo adora uma treta. Todo telespectador adora ver os Sharks brigando, disputando. Porque assim, também é legal, porque o ponto é chave, assim, quando os Sharks estão disputando, significa que o empreendedor foi muito bem. Sim. Aquele empreendedor, eles mandaram muito bem. Então é isso que quem tá assistindo quer ver. Quer ver, poxa, que legal, ele tá indo tão bem que todo mundo quer ele. E daí eu percebo que essa disputa, ela também gera, né, um senso de competição entre os Sharks. Os Sharks são competitivos. Sim. Eu acho que é uma das características que eles escolhem, os Sharks também. Quem é o mais competitivo lá junto com você lá? Junto comigo, porque eu sou... Você é competitivo, você não é competitiva? Eu me considero. Eu acho que assim... De uma forma positiva, eu acho isso importante. Eu também acho, porque a competição, ela não é negativa. Não, de jeito nenhum. Desde que você seja leal, né? Então, uma competição saudável. Claro. Você só não pode fazer algo errado para competir. Claro. Mas, assim, uma competição ali no Shark são propostas. Normal. Né? Agora, eu percebo, por exemplo, o Semenzato é o que disputa bastante comigo ali. Uhum. E que fica bravo quando ele perde, assim, ele não fica muito satisfeito, não. E a mesma coisa quando eu perco pra ele, eu perco pro Sérgio, eu perco pra Monique, eu perco pra alguém que tá ali. Então, ou seja, é uma disputa mesmo, né? Porque se a gente fez uma proposta, é porque a gente quer ser sócio daquela pessoa. Claro. Então isso pode acontecer. Já aconteceu, por exemplo, da pessoa ir pro programa, escolher outro Shark, e depois não dar match, não andar e etc, e me apresentar um outro projeto e eu querer, porque eu gostei da pessoa. Já aconteceu isso, já? Já aconteceu. Que bacana. Já aconteceu. E já aconteceu também de eu dar não no programa, a pessoa pivotar e me procurar de novo, e depois eu virar sócia. Já, assim, tem várias coisas. Isso é importante também de falar, o programa ele não é o fim. Sim. Ele é o começo de muita coisa, inclusive. Não só depois que você recebe o sim, mas se você recebe o não, primeiro de tudo, também algumas pessoas às vezes até fazem vídeo. Tá vendo? O Shark deu não e essa pessoa hoje é super bem sucedida e etc. É isso que eu espero que aconteça. Porque se ela tomou um não... E tem muita gente que faz isso também, né? Usa isso como marketing, né? Sim. Me disseram não, olha como é que eu tô hoje. Mas isso tem que ser realmente motivador. Porque se você tomou um não, o que você deveria fazer? Repensar seu negócio. Repensar alguma coisa, você vai aprender com aquilo. Claro. Não é que o negócio, às vezes, naquele momento em si, naquele dia, não era o dia. E tem dois motivos pro não. Pode ser que aquele dia, né, você não estava tão bem estruturado, tão preparado e etc. Não tenha se comunicado tão bem também, porque às vezes é isso. E dois, pode ser que não tenha dado match. E isso acontece. Assim, tá vendo como eu tô grande agora, tô bem sucedido, não sei o quê. E eu continuo sem vontade de fazer negócio com você, às vezes, pode ser. Acontece. Porque você não deu match com aquela pessoa. O que é bacana que eu já vi lá também, vocês conversarem assim, vamos entrar junto? Né? É comum? Mas esse é trabalhoso. É trabalhoso? Então, eu sei que todo mundo adora, principalmente o empreendedor, ele pensa assim, legal,
peguei, né, 3 Sharks, ou 2, ou 5, peguei, né, consegui todos os Sharks. Na ótica dele é muito bom. Pra gente não é tão bom. Pelo quê? Óbvio que a visão dos outros Sharks vão ser complementares e isso é maravilhoso. Mas a agenda dos outros Sharks vai ser o problema. É impossível. E cada um tem um modus operandi sim. depois do programa. Então, Sim. cada um tem um jeito de trabalho. Então, é muito difícil depois você casar tudo isso. Então, muitas vezes, até já teve, até nessa 9ª temporada agora, né? Vou dar spoiler aqui, mas de eu não querer entrar, porque ia ser muita gente. Falar, não, peraí, 3 eu já acho que é muito, ou 4 eu já acho que é muito, porque senão a gente vai, não vai bater essas agendas, a gente não vai conseguir trabalhar junto, etc. Então, ou seja, também escolher qual é o melhor formato, porque no final do dia, depois a gente vai ter que ter uma agenda para isso. Sim. E daí, se demora muito para você conseguir ter uma agenda, o tempo vai passando, a empresa vai mudando. Perde né? o time, Então, né? Perde o time. E o Shark nasceu novos projetos também, você estava me contando aqui nos bastidores que nasceu novos projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos novos que estão chegando. Bom, é tão legal, né, que eu sou educadora, eu amo educação, né, isso há 18 anos, a Atom é uma escola, e agora recente a gente também entrou como sócio no Sebrae, né, então comprou 51% do Sebrae, que é uma rede de cursos profissionalizantes, e cada vez mais eu acredito na educação profissionalizante para ganhar dinheiro. Então eu sempre brinquei até, a Atom é a escola do dinheiro, a gente ensina as pessoas a ganhar dinheiro com coisas que elas gostam de fazer, para que elas tenham tempo e qualidade de vida. Então, recentemente eu, né, comecei a ser muito procurada para dar aula sobre empreendedorismo e etc, por causa do Shark, e daí eu licenciei a marca Shark School. Então, nós dentro da Atom, a gente conseguiu fazer essa negociação com a Sônia é detentora da marca, para que a gente pudesse montar o Shark School. O Shark School só existia na Austrália, sendo que o Shark existe em 40 países. Caramba! Em 40 países. E daí agora, então já convido todo mundo, a partir de setembro, a gente tem o Shark School, né, e também junto com a 9ª temporada do programa, e ano que vem serão 10 anos de Shark no Brasil, muita Caramba, coisa, né? Você já tá há quanto tempo lá, Carol? Eu tô há 5. 5 anos já. 5 anos já lá, passou muito rápido. E daí a gente montou o Shark School com foco no quê? Ensinar as pessoas a serem um business leader, um líder de negócios. E entender as áreas de uma empresa. Porque às vezes a pessoa tá no marketing, ela acha que ela é do marketing. Você não é do marketing, você é da empresa. Então, ou seja, você tem que entender como que funciona o financeiro, como que funciona vendas, como que funciona o RH, porque no final do dia, todo mundo faz parte do mesmo time. E para você continuar tendo sucesso, você precisa que a empresa tenha sucesso. Isso é bacana, pessoal. Veja, você que é médico, você foi formado para ser médico, mas você às vezes não é o empreendedor da área da medicina, né? Ou seja, você tem que saber conhecer. Que legal, bacana esse projeto. E todo mundo é empreendedor, né? Sim. Inclusive, eu vou enfatizar aqui a importância da gente enaltecer o intraempreendedor. Porque não existe nada sozinho, não existe empresa de uma pessoa só. Claro. Então, ou seja, o intraempreendedorismo, ele precisa cada vez mais ser enaltecido, ser ensinado, e é isso que o Shark School faz também. Então, não é só para quem tem um CNPJ, mas para quem também está dentro de alguma forma de um time. Que legal. Para que você entenda como que você pode ir se especializando. E a gente está trazendo vários temas que, não só do tradicional, do marketing, por exemplo, mas, por exemplo, como que a inteligência artificial impacta no seu negócio. Como que ela pode te ajudar a ser mais produtivo. Você usa muito a inteligência artificial? Você sabe que eu tô meio viciadinha nisso, eu tô adorando. A gente insiste daí, né? É muito interessante porque, olha pra educação, né? A gente tá também fazendo agora um movimento para ter o Shark voltado pro público infantil. Então, e é até legal de falar isso, porque depois que o Casemiro começou a reagir ao programa, eu brinco que assim, não sei que momento que eu tô virando a rainha dos baixinhos, porque a garotada de 10, 11, 12 anos assiste o programa, isso é muito legal. Então, que conhece o programa, né? E daí também me dá uma esperança, né? De que cada vez mais as pessoas vão tratar com naturalidade empreendedorismo e porque dinheiro. eu acho que o programa, ele tem uma facilidade de se comunicar com vários públicos, sabe? De várias idades. A minha filha assiste. Que legal. A minha filha tem 20 anos e ela assiste, então ela trabalha numa das minhas empresas, então ela chega pra mim, pai, você assistiu? Pai, você viu o reprise? Pai, você viu isso, aquilo? E é legal, você comunica, então daqui a pouco tá fazendo várias coisas pras crianças também. Então, e daí eu quero já fazer nesse formato de inteligência artificial. Então, eu venho me dedicando bastante a estudar cada vez mais ferramentas para a educação. Então, eu fiz mestrado em educação e tecnologia, através da Mushroom, queridíssimos, né? O Carbonari foi o fundador
e me ajudou muito, né? Sempre foi um grande conselheiro. Ele e a Julia, eu tava até falando com ela um pouquinho mais cedo. E daí eu venho olhando por como o game, como que o desenho animado, como que a inteligência artificial, ela pode te ajudar a ensinar de uma forma mais leve. Pra você ter uma ideia, então, já nesse formato, eu tô utilizando a inteligência para que você possa estar mais perto, inclusive, do aluno. Sim. Então, por exemplo, né? Então, a gente tava falando até um pouquinho antes aqui sobre a capacidade de eu te dar um feedback sem precisar repetir a mesma coisa todos os dias. Sim. Então, você imagina quantas vezes eu repeti já o que é uma ação, o que são dividendos, como abre conta numa corretora. E daí, quando começou o marketing digital, já foi pra mim libertador, porque daí eu comecei a gravar. Aí eu comecei a gravar o vídeo. E agora com inteligência eu posso gravar um único vídeo e só ir mudando o texto e ele conseguir reproduzir. Ou seja, eu não preciso estar maquiada todos os dias, vocês não têm ideia de como isso é libertador. Então, ou seja, isso realmente é uma baita de uma ferramenta. E daí, como você pode utilizar esse poder, né, para que você possa ser mais próximo do seu aluno, por exemplo, ou do seu cliente. Então eu venho olhando para esse tipo de função. E daí eu gosto muito do mundo dos games também. Por quê? Porque ele é intuitivo. Sim. E ele acaba não tendo objeção. Então eu fiz um movimento, primeiro eu fiz o Traders Life, que é um jogo para ensinar sobre o mercado financeiro, e depois eu fiz um desenho animado. Que legal. E o desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho, ele ensina sobre dinheiro e sobre empreendedorismo. Não tem a Carolzinha do desenho animado, então não é sobre mim. Porque não é sobre mim, tinha que ser um legado, tem que ser uma mensagem. Entendi. Então eu não queria que tivesse a minha cara. Tem muita gente que assim quer falar, eu vou fazer um projeto social, e daí tudo tem a cara da pessoa. Pra você ter uma ideia, eu quando fundei o Instituto de Educação Financeira, eu não sou a presidente do Instituto. É o Eleazar que entende pra caramba também de pedagogia, etc. Porque o Instituto é nosso. E quem quiser fazer parte, inclusive, é super bem-vindo. Eu sou fundadora de 2 institutos. Você viu, pessoal, o quanto nosso ela fala? Você que fica falando eu aí. Cuidado com isso daí, viu? Eu sou fundadora de 2 institutos. Um de educação financeira e um de empreendedorismo, que é o Instituto Êxito, né? Que é o de empreendedorismo. E esse de educação financeira, essa era a minha preocupação, porque não é a minha verdade sobre educação financeira, é a nossa. Sim. O que nós podemos fazer pelo nosso país? E eu acredito que falar sobre dinheiro tem que ser de graça. Então, a gente distribui esse conteúdo hoje, gratuitamente, em todas as escolas públicas. Inclusive, quem estiver acompanhando, quiser informação, na sua cidade ainda não tem, Clube do Theo Torinho, lá tem 10 episódios já prontos. A gente está criando todo esse material para dar o suporte e não só ensinar os professores a ensinarem sobre educação financeira dentro da sala de aula, mas também ensinar os pais a continuarem ensinando seus filhos dentro de casa. Ou seja, até essas associações que tem, eu conheço várias, né? Eu quero mandar até um abraço pro Tony e Daniel, que faz um trabalho muito bonito na Zona Norte lá, né, na periferia. Ou seja, eles podem pegar esses conteúdos também e colocar, porque às vezes tem 200, recebe 300, 400 crianças por dia. Com certeza. Que legal. E assim, você já viu um desenho animado ter, assim, hater? Né? Então, você já viu alguém entrar na página do Shrek e xingar ele? É verdade. Não vai. Então, ou seja, o ser humano, ele tem essa competição, ele cria uma certa, né, assim, muitas vezes, esse olhar do hater, né, tipo, de alguma forma não querer que a outra pessoa tenha sucesso, por mais que você esteja fazendo um trabalho legal. Mas o desenho animado não. Então eu entendi que eu poderia entrar em muito mais lugares se ele não tivesse a minha cara, se ele não tivesse uma história humana por trás. Então eu acho que a gente precisa encontrar formas de comunicar, educar. E daí, de novo, não é sobre a história de uma pessoa, é sobre uma mensagem que precisa ser falada, que precisa ser dita, que precisa ser acolhida pelas outras pessoas. Que bacana. Revolucionário isso, viu? Bacana. Bom, o desenho animado ele já existe há muito tempo, mas a gente começa a usar ele de uma forma mais produtiva dentro da escola, né? Mas, por exemplo, você já deve ter assistido Galinha Pintadinha, né? Já. Então, ou seja, não é sobre criança, é sobre você entrar dentro de uma família. Qual música você quer que eu cante? Porque eu conheço várias, porque minhas filhas sempre adoraram. Caiu. E olha como é curioso, né? A Galinha Pintadinha, ela resgatou muito da nossa infância. Porque muito. Você sabe as músicas porque eram músicas que a gente da cantava. Nossa infância. Exatamente. Um resgate. Eu quero resgatar os jogos de tabuleiro. Agora eu quero fazer um collab aí com Banco Imobiliário, Jogo da Vida. Eu falo muito do Jogo da Vida nas minhas palestras. Sim. Porque quando você toma uma decisão errada, principalmente financeira, é igual o Jogo da Vida. Volte 10 casas. Putz, é verdade. Volta. Quando você vai lá e não dá o devido valor ao seu dinheiro, ao seu trabalho, você tá voltando. Não, é bacana. Casas. E o Banco Imobiliário é o seguinte, né? Às vezes você chega lá, você não compra aquilo ali, depois você se arrepende que já colocou 10 hotéis, colocou... Ele é na prática. Então, assim, o jogo, ele te ajuda
a também ensinar. Então é muito legal você trazer isso, você trazer leveza para o conteúdo, porque a educação não precisa ser chata. Assim como o trabalho não precisa ser sofrido, a educação não precisa ser chata, o professor não precisa ficar lá se matando de falar e tudo mais. E cada vez mais as pessoas elas estão muito objetivas e muito aceleradas. E isso também é um ponto importante, de precisa ensinar as pessoas a respirar, porque as pessoas já nem isso. Né? Você sabe que pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Verdade. E as pessoas têm tratado a ansiedade como se fosse normal, e não é. E você acredita que isso também, se eu não me engano, a gente assim, tá entre os 3 que é considerado mais solitários? Sim. Assim, isso é bizarro de imaginar, porque o brasileiro, ele é tão amoroso, né? Ele é tão carismático, ele é tão alegre. E daí você imaginar que a gente tá ainda sofrendo com solidão. Nossa, eu fui numa cidade recentemente, semana passada, eu tive 3 dias lá fazendo eventos com empresários lá. É uma cidade no Paraná que o índice de suicídio é absurdo. É absurdo. Você sabe que daí, olha como a tecnologia ela nos ajuda. A gente fez junto com a Priscila, né, um programa para entrar nas escolas públicas que chama Tell Me, né? Então, o Tell, né, tipo, teoricamente, porque ele tá na palavra em inglês, ele é para você conversar com alguém, com um chat ali, para que a gente consiga medir como que você está. Porque aumentou, infelizmente, muito esse quadro, né, dos suicídios com adolescentes. Muito. Então, e isso você muitas vezes, por quê? Porque tá sofrendo, às vezes, o bullying, ou tá sofrendo algum tipo de repressão dentro da sala de aula e os professores não têm condição de prestar atenção em tudo. Sim. E muitas vezes, esses adolescentes, esses jovens, eles são silenciosos demais, né? Então você não tem a chance de saber o que tá de fato acontecendo. Então muitas vezes a ferramenta, ela ajuda. Muito. Porque as pessoas também, e daí entra a questão de terapia e etc, não tem coragem de contar para outra pessoa. Sim. Mas para a ferramenta ela tem. Sim. Então você consegue utilizar a ferramenta para conseguir ajudar muito mais pessoas do que você ajudaria como ser humano. Você não tem ideia, Carol, na minha clínica, eu tenho uma clínica também, da procura de jovens falando que quer se matar, com depressão profunda. Recentemente atendi um americano, e que lá nos Estados Unidos, se a criança ela dá um sinal de que eu quero me matar, eu pensei nisso, os pais são obrigados a levar para o hospital e internar. Realmente, assim, lá é bem rígido nisso, né? Aqui, infelizmente, não tem esse acompanhamento. Então, às vezes, os jovens, eles chegam numa profundidade de depressão muito alta, né? E riscos da vida muito alto. E você que está nos assistindo aqui, eu acho que é o seguinte, você precisa educar o seu filho a mexer com dinheiro. Né? A gente só pode mudar, uma das formas de mudar a nossa nação de uma forma concreta, né, Carol, é ensinando as pessoas a lidar com dinheiro. Com certeza, porque você já viu alguém que é mega endividado acordar todo dia e falar assim, bom dia, céu, bom dia, vida. Eu não conheço, né? Só nos stories e dura poucos segundos. Então, ou seja, não dá para uma pessoa continuar animada, motivada, se ela não tá bem na relação dela financeira, é o começo de tudo. Sim. E, gente, de novo, o dinheiro não é pesado. Ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. Então, ou seja, a gente precisa aprender a lidar com essa situação e provocar isso desde pequeno. É legal que a gente tem um treinamento dentro da ATO, que é educação financeira de pais para filhos. E o que pode e o que não pode. Também, porque às vezes os pais também, eles nessa ansiedade de querer falar sobre dinheiro, acabam também criando jovens gananciosos demais, né? E daí para um lado que... Né? Exato, por exemplo, tem coisas que são obrigatórias, elas não podem ser remuneradas. Tipo, arrumar a cama, comer tudo. Então, ou seja, não são coisas que você precisa pagar para o seu filho, para sua filha fazer. Então, é muito importante essa boa relação com o dinheiro. Sim. Agora, fazer atividades, ter uma data certa para receber aquele dinheiro, ou você vai ter que poupar isso daqui para você ter aquilo que você quer, seja um brinquedo, ou seja uma viagem, ou seja alguma coisa que ele quer fazer, isso é importantíssimo, porque desde cedo você vai criando essa cultura dentro de casa. A minha filha, ela quer um celular novo de 15 anos. Eu tenho uma filha de 14, 15 anos. Aí eu cheguei pra ela e falei pra ela assim, beleza, você quer? Eu falei, quer. Qual que você quer? Tal. Aí eu fui lá, pesquisei. Aí eu peguei a continha dela que ela tem, aí abriu. Tem um lugar lá de investimento que você faz pra criança, tal. O que você quer, tal? Eu falei, eu vou depositar todo mês o dinheirinho que eu te dou pra você e tanto, mas você vai guardar lá e depois a gente vai comprar. Ela, ai, pai, sério, eu vou ficar tentado em comprar um chocolate. Tá? Eu falei, não, filha, vai aprendendo a colocar. E responsabilidade que você ensinou. Responsabilidade com dinheiro.
E essa responsabilidade é essencial, porque se você não aprende, quando você estiver na sua vida adulta, você também não vai ter. Exato. Então, e tudo na vida é hábito, né? Eu gosto muito do livro Poder do Hábito. Sim. Que hábitos bons e ruins são enraizados na sua mente. Sim. Então, se você não tem uma clareza de que esse é um hábito ruim, você acaba tratando isso com normalidade. Tanto que é por isso que as pessoas acham normal, inclusive, se ficarem altamente endividadas. Sim. Porque elas, inclusive, já vêm com a frase assim, se não for assim, eu nunca vou ter. Nada. Nossa senhora, já ouvi muito. E daí vai lá a pessoa pra se enforcar. Carol, passou rápido demais. Você tem que vir mais vezes aqui no nosso programa. Olha, quantas vezes você me convidar? Nossa, então vamos já marcar a sua volta aqui. Mas eu quero te agradecer da sua disponibilidade de estar aqui e de nos enriquecer aí com tanto conhecimento. Eu que agradeço, parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Obrigado. E por se dedicar a trazer mais conhecimento para as pessoas e principalmente de cuidar da saúde mental das pessoas, que é essencial. Obrigado. Ó, você já escaneou aí na tela da sua televisão? Se ainda não fez, faz logo, que para você ter mentoria com o Paulo Moraes comigo, uma vez por semana, toda terça-feira de manhã, hein? Para que você possa estar com a gente, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.